Vamos lá. Tô até com a caneca aqui do Developers Conference, né? Tem até olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na imagem, pessoal, mas tem uma caricatura de Felipe aí, o pessoal fez, né? Que na prática é a mesma minha, né? Se eu fosse fazer uma caricatura minha, seria a mesma coisa. Mas vamos lá, agora falando aqui sobre o conteúdo, né? Que eu parei aqui para falar um pouco para vocês sobre os 5 principais erros de engenharia de dados que os engenheiros de dados cometem, né? Em pensar na carreira, na profissão. Eu até deixei uma colinha aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Primeiro erro que eu vejo, muito comum, é a galera achar que engenharia de dados, por trabalhar com engenharia de dados, por algo mais relacionado à infraestrutura como um todo, não deve ter conhecimento de soft skills, não deve investir em soft skills. E esse é um dos grandes erros que eu vejo muita gente cometendo, né? Que é achar que a engenharia de dados ou qualquer trabalho que envolva algo bem técnico, né, como engenharia de dados, ciência de dados, não precisa de soft skills, você não precisa de habilidades de comunicação, habilidades não só habilidades técnicas, né? Então, isso é muito comum a gente ter essa dúvida, né? Principalmente a gente que vem da carreira técnica, muitas pessoas trabalham com engenharia de dados, eram DBAs ou eram administradores de infraestrutura ou até mesmo cientistas de dados que passaram a cuidar mais do ambiente, passaram a cuidar mais de toda a solução de arquitetura, né? E aí acha que essa parte de soft skills não é necessária, né? Então é um grande equívoco. Por que isso é necessário? Porque muitas vezes você vai lidar com pessoas da sua própria equipe, né? Pessoas de uma equipe que é analistas de negócio, analistas de dados, ou seja, pessoas que não necessariamente não são técnicos também, então pessoal de negócio e tal. E aí você como engenheiro de dados vai ser aquele cara responsável por fazer definição de custo, definição de arquitetura de uma solução de dados, e isso envolve você ter habilidade de comunicação, você ter feeling sobre custos, sobre tudo que vai compor uma solução de dados, né? O que a empresa vai gastar com relação àquilo, ter uma noção de quando usar um software open source ou investir mais em uma solução em cloud, ter conhecimento para explicar à equipe, os stakeholders, as pessoas envolvidas sobre recursos de segurança da solução dos seus dados. Então você vai ser cobrado disso. É um erro muito comum, né, das pessoas acharem que não precisam desse conhecimento. Outro erro, né, outra falha aí também do profissional é não pensar em custos de uma solução. Então é muito comum a pessoa ficar muito presa, muito apaixonada por tecnologia e a pessoa não pensa em custos da solução. Então eu já vi casos, cara, da pessoa tipo querer implementar uma solução que na cabeça dela é muito bonita, porque usa stream, usa usa o data lake na arquitetura tal, ou seja, no ambiente tal, e esquecer do custo da solução, né? E aí, quando vou ver, o billing vem lá em cima, fica muito caro aquela implementação e aquele projeto morre por conta disso, porque o engenheiro, o arquiteto ali envolvido não tinha noção dos custos daquela solução e às vezes gastou muito mais que deveria no projeto, tá? Outra coisa, né? Outro erro, na minha opinião, dos piores é não conhecer nada sobre ciência de dados, tá? Então tem muita gente que quer trabalhar com engenharia de dados e acredita que a parte de ciência de dados, né, estatística, experimentação, machine learning, deep learning, etc., isso não interessa, né? Eu sou engenheiro de dados, eu cuido aqui dos pipelines, eu cuido de ETL, eu cuido de data warehouse, eu cuido de fazer a coisa acontecer, de colocar a solução no ar, né? E eu não estou nem aí para ciência de dados, não estou nem para deep learning, etc. Isso é um dos maiores erros. Porque o engenheiro de dados sênior é aquele cara que também vai atuar com ciência de dados. Não quer dizer que você vai escrever código para consumir modelo ou definir a melhor métrica de avaliação de um determinado modelo. Não quer dizer isso, mas muitas vezes você vai estar ali junto com o cientista de dados, fazendo definição de arquitetura, e aí é muito interessante que você conheça um pouco sobre os algoritmos e vai te dar uma visão muito mais ampla das soluções inteligentes, das soluções que envolvem dados, tá? Então, um erro muito comum que eu vejo muita gente cometer é isso, né? A pessoa achar que não é necessário ela ter conhecimento de ciência de dados, e é um erro muito grave. Bom, o quarto erro aqui é não saber trabalhar com a linguagem de programação. Isso é muito comum também, pessoal. Muita gente acha que a cloud veio para resolver o problema da programação, né? Muita gente acha que agora eu não preciso aprender Python, né? Porque eu tenho o Data Factory que processa os dados para mim, né? Que faz toda a parte de transformação, carga, etc. Eu não preciso de Python, não preciso aprender a linguagem de programação. Isso é um grande erro, tá? E aí isso realmente pode arruinar de vez a sua carreira. Você como engenheiro de dados, você tem que saber programar,
Você tem que saber uma linguagem de programação, quem dirá 2, 3 linguagens, né? Obviamente que você não vai ser um desenvolvedor, vai ficar estudando framework de desenvolvimento, não é isso. Mas você tem que saber programar, você precisa aprender Python, você precisa aprender SQL, você precisa aprender um pouco de Scala, um pouco de Java, tudo isso vai ser útil, vai ser importante na sua carreira, porque você vai trabalhar com análise de dados, você vai trabalhar com integração de APIs, integração de aplicações. Então, para a definição da sua arquitetura, da sua solução de dados, é necessário que você tenha conhecimento de linguagem de programação. E para fechar, o quinto erro que eu vejo é não buscar conhecimento sobre gestão de pessoas. Esse é um grande erro. Isso não é necessariamente uma soft skills, né? Gestão de pessoas vai muito além. Então, você ter um conhecimento de gestão de pessoas é importante porque, se caso você for trabalhar em algum lugar e você vir a ocupar uma posição de gestão, onde você vai liderar a equipe, ou onde você vai fazer gestão de pessoas, né? Mesmo que a sua equipe for pequena, que é muito comum, né? O profissional de dados acha que ele vai trabalhar sozinho, ou então ele vai ter um monte de funcionário para fazer tudo para ele. E, na verdade, é você e muitas vezes você faz tudo e pronto. Então, independente disso, ter um conhecimento sobre gestão de pessoas é muito importante, tá? Então, é um grande erro que muitas vezes as pessoas que querem trabalhar com engenharia de dados ou os próprios engenheiros de dados falham nessa questão, beleza? Então, esses foram 5 erros que eu vejo sobre engenharia de dados, sobre o que eu acompanho no mercado, sobre os contatos que eu tenho com pessoas, com alunos, etc. E fica aí a dica. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí pra nós, isso ajuda muito o canal a crescer, tá? E é legal também, se caso você queira fazer uma pergunta pra gente, vou deixar o link aqui do Instagram, clica no Instagram, a gente tem a caixinha de pergunta lá todo dia. Então só você deixar uma pergunta pra gente, a gente responde aqui no canal também. Além de responder lá, a gente responde aqui no canal, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, até mais.